Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Hoje, com o capítulo 2 de Apocalipse, vamos falar Carta à Igreja de Éfeso. Lembra? João, orientado pelo Senhor Jesus, escreveu 7 cartas e agora a gente vai ler a Carta à Igreja de Éfeso. Na sequência, Carta à Igreja de Esmirna, depois a Igreja de Pérgamo, depois a Igreja de Tiatira. Então, já vamos ler sobre 4 das 7 ainda no capítulo 2, e são 29 versículos ao todo. Temos aí algumas coisas para compreender através dessa leitura. Mas antes vamos orar. Pai, o Senhor revelou sobre o futuro para o teu filho João, revelou sobre aquilo que o Senhor queria compartilhar com cada um de nós. E nós só vamos compreender a profundidade daquilo que o Senhor quer nos instruir através do teu Espírito Santo. E tudo que nós pedimos é que o Senhor se revele a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Aqui é Jesus ditando a carta, literalmente. E lembre-se que toda vez que falar ao anjo da igreja, está falando ao líder, ao pastor, quem está à frente. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ou seja, ele tem os 7 líderes das 7 igrejas em sua mão direita e ele anda nessas igrejas. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, características da igreja de Éfeso. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, a igreja foi muito prudente nesse aspecto. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ou seja, eles estão ali íntegros diante de todas as adversidades. Contra você, porém, tenho isto. Agora vem a exortação. Toda vez que entram mais, entretanto, porém, meio que tira o valor daquilo que foi falado antes. Mas nessa percepção aqui, eu vejo uma exortação para que haja um ajuste. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui está falando muito para o líder. E tirar o candelabro é tirar a igreja. Se não houver amor, se não houver dedicação ao Senhor, não faz sentido a igreja aberta. Porque se ela professa sobre o amor e não vive o amor, perde sentido. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Dá uma animada ali no final, elogia de novo e deixa essa grande exortação. É muito forte, porque não dá margem para continuar errando. Se você não mudar isso, vai acabar. Eu me lembro quando eu vou aconselhar algum colaborador que eu deixo claro, é a última vez. Você é bom nisso, é bom nisso, é bom nisso. Mas isso aqui pode te fazer perder o seu emprego, porque isso daqui eu não admito. Então tem coisas que, por melhores que sejam as atitudes das pessoas que estão ao seu redor, tem coisas que você tem que ser taxativa. Isso daqui eu não permito, isso eu não aceito, isso aqui eu não quero. E essa é a postura do Senhor em relação a essa igreja. Agora, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha que loucura. Eu sei que você está cheio de aflição e você tem essa pobreza aí, mas você é rico. Por quê? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês
sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. E aqueles que perseverarem na postura que o Senhor Jesus revelou através da vida de João, e é algo que nós temos que colocar em prática, porque se serviu para essas igrejas, serve para nós, serve ainda para nós. Que nós possamos realmente olhar para isso daqui e falar: eu vou ser fiel até a morte, porque se eu tiver que morrer, que eu morra apenas na vida terrena e não na vida eterna. Agora, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Olha que louco. O Senhor realmente ele acompanha os acontecimentos. E ele percebeu que a igreja se manteve íntegra mesmo diante da morte de seu líder. E essa é uma postura que as pessoas realmente estão seguindo ao Senhor e não a homens. No entanto, tenho contra você algumas coisas. A igreja de Éfeso tinha algumas coisas para corrigir. A igreja de Esmirna foi uma motivação de continuar na postura deles, mesmo diante de tanta perseguição e possível morte. 10 dias aí de ataque. E agora vem a de Pérgamo. Vamos ver. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecida apenas por aquele que o recebe. Esse finalzinho aqui, algo futuro, algo espiritual que vai acontecer sobre cada igreja. No finalzinho, promete a coroa, promete que vai ter vida, promete o maná escondido, a pedrinha branca com o nosso novo nome. Então, são promessas para a vida eterna com o Senhor. E a postura errada que ficou na história, ela é sempre utilizada como parâmetro para que a gente tenha um olhar mais simples. Por exemplo, espírito de Jezabel. Cara, Jezabel, uma mulher, deu o nome a um espírito. Por quê? Porque ficou tão evidente na vida dela aquela maldição que ela carregava e os princípios de adoração a Baal, que aquilo ali se tornou parte da identidade dela. Assim como Balaão, que era um profeta, que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, mas que resolveu se corromper e se entregou a Mamon. Ele era dominado pelo dinheiro e corrompeu aqueles que estavam ao redor, e o seu final foi trágico. Então, faz essa citação aqui para que a igreja não siga mais por esse caminho. Continuando, para encerrar, a igreja, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Eu nem sabia que ia falar de Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer
e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A retribuição do Senhor é de acordo com aquilo que a gente faz, com o que a gente aprendeu. A salvação é uma coisa, mas a retribuição vem pela nossa postura. O galardão eterno vem pelo nosso posicionamento. Então, se você quer conquistar riquezas diante do Senhor, tenha um posicionamento de integridade e de obediência. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Eu tenho uma percepção do que eu já li, estudei, ouvi, que realmente vai haver um governo. Jesus vem, ele vai reinar por 1000 anos. Então vai ter um governo e para isso terão governadores, terão líderes, e eu acredito muito que nós seremos esses líderes. E está falando isso aqui: até aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Entendeu? Se você vai até o fim, aí ele vai dar autoridade sobre as nações. Quer dizer que a nossa postura de governo vai ser coroada na eternidade com o Senhor, porque a gente vai ter acesso à árvore da vida que Adão e Eva tinham no princípio, e aí teremos os corpos glorificados para ter essa mobilidade espiritual, a fim de que nós governemos essa nova realidade futura. Ele os governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Uau! A mesma autoridade que recebeu de Deus. Olha isso, que poder. É isso que nós vamos ter. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E dessa forma encerramos capítulo 2 de Apocalipse. Espero sinceramente que Apocalipse esteja abençoando a sua vida e te inspirando a viver uma vida de excelência com base nos erros e acertos dessas igrejas que nós estamos acompanhando a história delas, as cartas e ainda tudo que nós vamos acompanhar. E o que eu desejo para você, para sua casa, para sua família, para essa pessoa que está aqui, ó, se você está aqui porque esse vídeo foi enviado para você, saiba que você é muito amado, saiba que essa pessoa se preocupa com a sua vida espiritual, saiba que essa pessoa quer falar da palavra do Senhor com alguém, escolheu você, tá? Então conversem sobre a palavra, e essa daqui é uma grande desculpa para todos nós nos unirmos em torno do Evangelho e da vontade do Senhor para cada um de nós. O que eu desejo é que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia aqui no canal.